Fala do Vascão na Gama, Breno Monsef, manda aí. Vamos lá, o Felipe Coutinho quer ficar no Vasco depois do contrato de empréstimo dele que acaba em junho. Ontem, inclusive, ele treinou normalmente no CT, porque a grande possibilidade é que ele não fique. O Vasco entende a dificuldade do negócio. Hoje, o salário do Coutinho supera R$1 milhão. Somando bônus, luvas diluídas aí no contrato, pode chegar até 1.300.000, 1.400.000. Então, é um investimento mensal alto que o Vasco faz para ter o Coutinho. Ele tem contrato com o Aston Villa até a metade do ano que vem. Ou seja, mais um ano de contrato com o Vasco, o empréstimo dele acaba em junho. Até na última semana, vale a gente falar que teve uma sondagem do Monterrey do México, que vai até jogar o Mundial no meio do ano, do grupo da Inter de Milão e do River Plate. O Monterrey do México é de um bilionário lá, dono de bebidas. Mas o Coutinho reafirmou que quer continuar no Vasco da Gama, não quer sair do Cruz Maltino. Coutinho, que tem 32 anos, saiu do Vasco muito novo, em 2008. Em 2013, o Liverpool pagou 13 milhões de euros e 5 anos depois o Barcelona pagou 135 milhões de euros. Passou pelo Bayern, foi campeão por lá e em 2022 foi contratado pelo Aston Villa por 20 milhões de euros. Até que nesse período foi emprestado para o Al Duhail, lá do Oriente Médio, do mundo árabe, e depois foi reemprestado. O Aston Villa não conta com o Felipe Coutinho por lá. Pelo Vasco são 28 jogos, 7 gols e 1 assistência nesse quase, vamos botar aí 10 meses de Felipe Coutinho no Vasco. Então o Coutinho quer ficar, o Vasco quer contar com o jogador, mas todo mundo entende da dificuldade. Vamos ver se vai ter negócio, já que por lá, pelo Aston, ele tem mais um ano de contrato. Então, por exemplo, no final do ano poderia até assinar um pré-contrato com outra equipe, o Cantarelli. Valeu, Breno Monsef com as informações do Vasco. Coutinho quer ficar, mas eu disse isso, Ele tem um contrato com a Aston Villa, mano. A Aston Villa tá na Champions ainda, não tá? Deixa eu ver aqui. Ah, mas você acha que tem espaço no Aston Villa? Não, então é exatamente isso, não cara? Não tem, pô. O Aston Villa não quer utilizar o jogador. Já emprestou ele pro Qatar, emprestou ele pro Vasco. É claro que existe a questão financeira. O Aston Villa ficar só emprestando não traz retorno, mas a essa altura qual outra possibilidade que o Aston Villa tem, cara? Não, e que o Coutinho tem de carreira também, é o que eu tô pensando, Não, mas o Coutinho não tem mais esse nivelamento, infelizmente, cara. Seria muito surpreendente se ele voltasse pra Europa, numa Premier League, numa Champions League, e conseguisse apresentar um ritmo mais elevado. Não vai acontecer. O Aston Villa tá nas quartas de final da Champions. Tá, não tá? Tá, enfrenta o PSG. Isso, cara. Não dá pro Coutinho jogar mais. Ele não vai conseguir, e nem o clube quer, não é nem assim, não, traz o cara aqui. Não quer, o Aston Villa claramente não deseja isso. Aí tem a opção, tentar vender o cara, mas ninguém quer comprar também, porque o Felipe Coutinho não apresenta um futebol que desperte o desejo de alguém. Agora, interessados pelo empréstimo existem muitos, todo mundo quer, de graça. É o Monterrey do México, de repente, não, vem pra cá. E o Vasco, não, continua aqui. E o Breno já falou, informação de que o Coutinho deseja continuar. Aí tem que negociar com o Aston Villa. Não sei se eu sei que não é simples, mas também não deve ser tão complicado, porque não me parece que o Aston Villa tem uma outra proposta tão atrativa. A não ser que alguém coloque dinheiro na mesa, mesmo que por um empréstimo. Aí pode complicar um pouquinho a vida do Vasco, porque é aquela história, É o Aston Villa cedendo um jogador de graça. É o que eu digo, o Coutinho nesse momento, por exemplo, imagina se ele sai, cara, agora do Vasco. Toda a expectativa criada, é uma passagem muito frustrante, né? Frustrante demais, ele não rendeu aquilo que se imaginava. O Vitor, por mais que eu tenha essa crítica, gols importantes, eu não entro nessa não. Mas é muito espaçado, eu entendo o argumento do Vitor. Ele numa Copa do Brasil, por exemplo, ele mete um gol contra o Galo lá em Minas, e aí não é culpa do Coutinho se ele decidiu no ataque, e na defesa o Vasco entregou praticamente 2 gols naquela partida. Eu entendo esse argumento. Mas não é um gol decisivo. Mas eu acho que é muito... não é decisivo e é muito espaçado. Mesmo que você concorde com o Vitor que é um gol muito decisivo, é muito espaçado, assim, os momentos em que o Coutinho tem um poder de definição realmente importante pro Vasco. Aí agora, Carioca, tem um golzinho, outro ali e tal. Eu cobro regularidade do jogador. Esses lampejos de genialidade ajudam muito pouco numa temporada como um todo. Mas ainda assim, eu sou a favor do cara continuar. Eu acho que dá pra insistir um pouco mais na atual situação do Vasco. A chance de ter um Felipe Coutinho no elenco não dá pra desperdiçar. Agora, o jogador precisa render mais e o brasileiro tá aí pra isso. Agora, perguntando pra você, Gabriel Farias, o que esperar do Vasco com o Fábio Carille no comando do Campeonato Brasileiro? Eu acho que a estratégia da diretoria, por um lado, eu compreendo. A diretoria nunca vai falar isso pro torcedor, porque é o Vasco, é um clube gigante e tudo mais. Agora, o Carille é um treinador que é notabilizado, algo que a gente ainda não viu nesse Vasco, mas é notabilizado por ter um sistema defensivo sólido. Pragmatismo, né? Se o Vasco tiver isso, ele não corre risco de rebaixamento.
E eu acho que é o que vai acontecer. Vai ser um Vasco sem risco de rebaixamento. A princípio, eu calculo um Vasco fazendo uma campanha de meio de tabela. Assim, meio de tabela no Brasileirão, ele praticamente não existe, né? Porque... se você tiver do 10º pra baixo, um deslize, você tá lutando zona de rebaixamento. E uma arrancadinha... você tá lutando o campeonato inteiro contra o rebaixamento. E concorda comigo que uma arrancadinha de 2 vitórias te joga pra 8º e tu tá brigando por pré-Libertadores? Por isso que eu tô falando que meio de tabela é uma zona meio inexistente. Mas eu acho que é isso, é um time que não deve correr um risco de rebaixamento, pelo menos não tão grande. Pode acontecer uma derrapada ou outra, ao mesmo tempo que eu não coloco o Vasco hoje como um candidato a G6. Agora, o G6 vira G7, G8, G9, G20, aí pode ser que o Vasco brigue por algo a mais. Agora, num primeiro momento, eu coloco o Vasco como uma equipe que vai fazer uma campanha segura, principalmente em casa, um time que não deve sofrer tantos gols, um time que deve se ajustar nas mãos do Carille. Repito, pragmático. O Vasco vai ser pragmático com o Carille. Pragmático pro Vasco nesse momento. É um meio de tabela, quem sabe... com sorte, almejando uma pré-Libertadores. Um exemplo, Corinthians ano passado. Passou o campeonato inteiro abaixo do Vasco. Deu uma arrancada no final, terminando a Libertadores. Já saiu da Libertadores. E já saiu da Libertadores. Eu acho que pode ser um exemplo aí de como o Vasco pode ter um campeonato legal esse ano. Vamos lá, um levantamento interessante sobre a situação do Payet que os colegas do Nils Colina trouxeram. Né? A partir daí a gente debate e projeta a situação do Payet. Que é o seguinte, ele tem mais 11 jogos até o fim do contrato em maio. Santos, Corinthians, Sport, Ceará, Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Além de 3 jogos da Sul-Americana, metade da fase de classificação, né? Melgar, Puerto Cabello e o Lanús, da Argentina. E também a ida da terceira fase da Copa do Brasil, com adversário ainda a definir. Então, assim, 11 jogos para o Payet ainda, nesse contrato que acaba em 5 de maio, ele que recebe um salário de R$1,5 milhão. Na semana passada, até na coluna de fofoca, o Payet foi parar, né? E aí hoje até a esposa dele postou uma foto dele treinando nos stories dela no Instagram, como se fosse um recado para dizer que tá tudo bem, né, sobre a situação do Payet. Eu lembro que lá em janeiro a gente falou sobre a possibilidade dele diluir esse salário pela metade e estender o contrato até o final do ano, mas até agora isso não ocorreu, não aconteceu, e a tendência é que não aconteça nesses moldes, né, até porque a gente tá no fim já desse contrato praticamente, temos esse restinho de março, que o fim de semana com a estreia do Brasileirão, depois abril e já o início de maio, 5 de maio acaba. Esse ano, o Payet só jogou 12 partidas, 390 minutos, uma média de 32 minutos por jogo apenas, do Dimitri Payet, que pelo Vasco, nesses 2 anos, tem 70 jogos, 7 gols e 11 assistências. Payet que faz 38 anos na próxima sexta-feira. Nesse momento, tudo indica então que ele não fique. A gente está acompanhando a situação do Payet. De certa forma, é uma contagem regressiva. 11 jogos até o fim do contrato do francês com o Vasco. Cara, que coisa, hein? E o Payet, hein? E o Payet, hein? Segundo informações de Léo Dias, a amiga do Payet veio de ônibus de Florianópolis. É chão, hein? Pô, eu acho isso uma brincadeira. E teve um dia que ela teve que voltar no mesmo dia. É, mas tem uma diferença, né, cara? Um é solteiro, né? Pô, mas um jogava na Europa. E ganhava milhões. Ganha milhões, pô. Não pode pagar uma passagem aérea? Não é a questão não é essa. Eu tô dizendo, um é solteiro, as M's podem acontecer, que ele segura o BO, o outro não, né? Mas sem esse papo de casado e solteiro, só um detalhe. Achei interessante, pra fechar assim, interessante o Breno Roncef citar o stories feito pela esposa do Payet na França, mostrando ele treinando. É, pois é. Muito interessante isso tá na reportagem também. O último grande jogo do Payet com a camisa do Vasco, você vai lembrar, Bruno Azevedo? Não. Vasco e Bahia, o 3-0. Ah, sim. Você lembra? Esse jogo jogou pra caramba. O Vasco abriu 3-0, depois levou uma pressãozinha no final, quase tomou um empate. Tá, mas quando que foi? Eu não vou lembrar a data precisamente, mas o que eu lembro é que foi o jogo que a família dele veio ver ele. Isso. Foi a última vez que a família dele esteve aqui. Então ele tá precisando de carinho, tá carente? Não é. Eu tô tentando puxar algo sério no meio desse noticiário de fofoca. Também, me parece que o problema dele não é só técnico e físico, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa, mas depois desse jogo pra cá, o Payet simplesmente não conseguiu jogar mais bola. Por que ele não traz a família? A família não quer vir? Aí é questão pessoal dele, né? Eu sei que naquele jogo o comentário foi: traga mais vezes a família do Payet pra cá. Aqui tem bons colégios, Vitor. Ninguém discute o Payet como jogador, é um grande jogador, tem qualidade. Agora, esse Payet atual, sinceramente, acho que a torcida não vai sentir falta, cara. Tem que ir embora. Completamente descartável, um valor desproporcional. O mesmo time que tá vendendo o mando de campo de jogos de maneira, ao meu ver, equivocada, não pode se dar ao luxo de renovar um contrato com um jogador cujo custo-benefício, nesse momento, não funciona.
E o Vasco trouxe jogadores que têm capacidade de substituí-lo. Afinal de contas, ele sequer é titular. Hoje o Nuno, que tá jogando pela ponta esquerda, ele tem capacidade de jogar por dentro. O Garré tem uma expectativa de ser esse cara, de jogar por dentro também. Inclusive, eu vi recentemente o Rodney Gonçalves, ele trabalhando no Vasco e tá de auxiliar do Boa Vista. Ele foi num podcast, falou sobre o Garré, falou que foi um dos destaques do jogo. E eu entendo que de repente ele pode ser esse cara pra jogar ali por dentro. E hoje o Payet, com o futebol que ele tá jogando por 10, 15 minutos, é o que disse o Léo, é descartável sim. Infelizmente, né? Até porque, pela qualidade do Payet, seria um jogador extremamente útil ao Vasco, né? Seria esse cara da construção das jogadas, enfim, mas eu acho que o torcedor vascaíno não tem mais esperança de ver o Payet nessa função, não. Não tem, não. O torcedor já perdeu a paciência, né? E assim, Eu vi uma foto dele. Foi divertido, né, gente? Vamos falar a verdade, o começo da passagem do Payet no Vasco foi divertido. Ele chegou, fez gols importantes contra o Fortaleza, América Mineiro. Foi aleatório, um acerto aleatório. Fez gols importantes na campanha de 2023. Se esperava um Payet melhor em 2024. Mesmo assim, ele foi muito útil em algumas partidas, mas não se pagou, né? O custo-benefício dele não